Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar então o que a gente vem conversando aí ao longo das semanas e eu quero propor a leitura de um texto. É 2 Coríntios 12, do versículo 10, do versículo 7 ao 10. E diz assim, Paulo dizendo: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Esse é o texto de Paulo dizendo aí aos Coríntios. Então, o texto base diz, esse texto aí diz expressamente que foi posto um espinho na carne. E falaram, ele diz, um mensageiro de Satanás. Porém, muito se discute aí nos estudiosos da Bíblia qual o real significado desta expressão. Se era algo espiritual, se era um problema físico, uma enfermidade ou qualquer que seja o tipo de problema. Então eu vou usar aí para chegarmos ao assunto que eu quero propor para vocês, alguns textos da Bíblia para formarmos uma tese para como aplicar isso em nossa vida. Você tem um espinho na carne? Então vamos ler Gálatas 4, do versículo 13 ao 15. Ele diz assim, Paulo: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes recebeste-me como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que é feito, pois, dessa vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se fora possível, vós terias arrancado os vossos próprios olhos para mos dar. Então, Paulo dizendo que ele foi pregar em Gálatas e eles viram essa enfermidade física e os Gálatas, então, Paulo diz que, se fosse possível, os Gálatas teriam arrancado os próprios olhos para dar para Paulo. No verso 6, no capítulo 6 de Gálatas, versículo 11, também diz assim: Vede, com grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Grandes letras. É a escrita de alguém que não enxerga bem, muito provavelmente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, provavelmente, Paulo tinha uma enfermidade física, não um problema espiritual ou um problema moral. Os Gálatas receberam tão bem o apóstolo Paulo que fizeram isso aí. Se fosse possível, eles teriam tirado os próprios olhos para dar para Paulo. E Paulo escreveu aquela carta com letras muito grandes. Então, o que eu penso seria aí talvez um problema nos olhos. Como? Não sei, mas provavelmente esse espinho na carne seria um problema de visão, ficou deformado, eu não sei, isso é uma hipótese. Então, talvez, e por hipótese de novo, essa deficiência de Paulo teria surgido com sua experiência quando na estrada de Damasco ele caiu por terra ao ter um encontro com Jesus. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 9, nos versículos de 1 ao 9, depois do 10 ao 19, que conta essa história aí. O relato bíblico diz que subitamente um resplendor do céu cercou o apóstolo Paulo e os que estavam ali à volta, e ele ficou cego, não mais podia enxergar. Então o apóstolo Paulo foi até Ananias e este orou por ele para que recuperasse a visão. Então caíram como que escamas dos olhos do apóstolo Paulo. Ao que parece, então, ele recuperou a visão, mas será que ele ficou com algum tipo de sequela física, visual? Não dá para saber, mas a ideia é em torno disso. Paulo teria este problema que eu vou falar, que seria um problema de visão, mas só para a gente estabelecer aqui a nossa conversa. Então Paulo tinha esse espinho na carne. E por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, mesmo ele tendo pedido? O texto bíblico diz que Deus não retirou o espinho na carne para mostrar para Paulo que a graça de Deus era suficiente na vida de Paulo.
Quando ele estava fraco e em sofrimento, o apóstolo Paulo podia ver que o sucesso do ministério dele não dependia das suas próprias forças. O sucesso do ministério de Paulo dependia do Espírito Santo em ação na vida dele. Por isso, por ter recebido grandes dons, grandes revelações, ele teve uma visita privilegiada aos céus. Você vai ver isso em 2 Coríntios 12, versículo de 2 ao 4, conta isso. E esse espinho na carne em Paulo tinha um propósito, que ele não se ensoberbecesse. Essa experiência de Paulo nos ensina que apesar de Deus poder curar os seus filhos, poder ter poder para curar qualquer coisa e qualquer pessoa, pode ter ocasiões em que ele, Deus, não queira fazer isso. E não tem aí, eu posso dizer, base bíblica, o ensino de que todas as doenças vêm do diabo. Há enfermidades que surgem por acidentes, deformidades que surgem por acidentes, por consequência da falta de exercício físico, você não cuida da sua saúde, você tem maus hábitos alimentares. Tudo isso pode trazer consequências para a sua saúde, para o seu físico, para o seu bem-estar. O fato de Deus não curar o apóstolo Paulo também não indica que o apóstolo não tivesse fé. Ele tinha fé suficiente para isso, mas o servo de Deus, então, por 3 vezes ele ora, pedindo para que Deus retirasse aquele espinho, esse tormento, ou seja lá o que for, tirasse isso dele. Mas Deus respondeu que Paulo, não o que Paulo esperava, Deus respondeu assegurando-lhe que a minha graça, Deus, a minha graça te basta. E esse sofrimento pode ser instrumento para aperfeiçoamento de seu caráter. Então, de boa vontade, Paulo aceita essa decisão do Senhor. E aceitar uma coisa dessa só é possível mediante a fé e tendo grande temor, grande honra aí na questão de que Deus é soberano e pode todas as coisas, faz todas as coisas como quer. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Você tem um espinho na carne ou não? Então, em nosso encontro passado, no vídeo passado, eu disse aí que existem alguns caminhos para o fracasso. E um deles seria não perguntar o que se ignora, pois revelaria uma falha de caráter dessa pessoa, se escondendo aí na prepotência, sendo uma pessoa que se ensoberbece. Então, você estaria rumando para o fracasso, esses soberbos de coração. Então, tome cuidado com a soberba. Diz lá em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de coração. Veja que na vida de Paulo foi-lhe dado o tal espinho para que ele não se ensoberbecesse. Se Paulo estava fadado, sujeito talvez a se ensoberbecer, quanto mais nós, né? Existe então algo em sua vida que pode levar você à soberba? Existe algo em sua vida que pode deixar você com altivez de espírito, não sendo aí uma pessoa humilde? De repente a sua profissão, seu prestígio, seu status aí na sociedade, o seu ministério na igreja, a sua fama. Como está o seu coração em relação a estas coisas? Você faz essas coisas, seu trabalho, sua profissão, seu ministério, seja lá o que for, para Deus? Ou você faz isso para o seu próprio engrandecimento, para a sua honra própria, para que você se ensoberbecesse? Então, posso te dar uma dica: não espere receber um espinho na carne para ser humilde de espírito. Ou será que você já tem esse espinho na carne? Que sempre te faz lembrar de que Deus é mais, de que você não é nada sem Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.